Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita de massa caseira para rosca, pães com leite ninho e manteiga. Fica uma massa maravilhosa, rende bastante. Vamos para os ingredientes dessa massa. Aqui vamos pesar todos os ingredientes. Aqui eu vou usar nessa massa 132 gramas de açúcar, 25 gramas de leite em pó ninho, mas você pode usar a marca da sua preferência. Vamos usar 60 gramas de manteiga, 300 gramas de água. Mas a água aqui da nossa massa depende muito da qualidade do nosso trigo. Fica no vídeo para você ver o que vai acontecer. Aqui está nossas 302 gramas de água. Vamos pesar 155 gramas de leite. Aqui está o fermento seco para pães. Vou usar uma colherzinha assim e uma pontinha da colher. Essa balança aqui não é confiável para pesar coisa pouca. Então, use essa colherzinha como medida. Observa daí de casa a quantidade. É bem pouquinho assim para 1 quilo de trigo. Vou usar também a colherzinha para estar medindo o sal. Tirei todo o excesso aqui, batendo o sal aqui na vasilha. Vai pesar aproximadamente 6 gramas de sal. Vamos usar 2 ovos. Aqui está a farinha de trigo para nossa massa. Vamos começar com a esponja. Vou estar aqui abrindo esse pacote de trigo para fazer a esponja. Vou colocar 3 colherzinhas assim, bem cheia de farinha de trigo. Lembrando que o fermento já estava aqui no fundo dessa canequinha. Uma colherzinha rasa de açúcar, bem pouquinho assim. Vamos estar adicionando água aqui até ficar uma pasta. Coloquei aqui a água, vou mexer bem. Fazendo a esponja assim, você vai ter certeza que o seu fermento está bom. E também fica suave na sua massa. Aqui nosso fermento já descansou por um tempo e encheu assim essa caneca. Vamos começar a amassar o nosso pão. Aqui está a minha masseira. Vou fechar aqui para vocês verem como ela funciona. Ela é muito barulhenta assim. Vou tirar aqui o volume do vídeo para que você possa acompanhar daí tudo tranquilo. A masseira já está limpinha, vamos começar batendo a nossa massa. Vou colocar aqui as 6 gramas de sal. Vou colocar um pouquinho de água para diluir esse sal. Porque essa masseira, ela é muito rápida. Se eu colocasse os ingredientes secos aqui, ela jogaria para fora. Coloquei os 2 ovos. Vou colocar só um pouco de açúcar aqui. Vou reservar esse restante aqui para estar acrescentando depois. As 155 gramas de leite. Vou estar fechando aqui a nossa masseira e vou acrescentando o trigo aqui. Eu quero usar esse quilo de trigo, que dá o rendimento da massa que mostrei para vocês na abertura do vídeo. Vou acrescentando e vou intercalando com a água da nossa receita, que é 300 gramas por enquanto. E vou assim acrescentando o trigo. Essa masseira aqui é uma masseira muito rápida. Com menos de 7 minutos, a massa fica pronta. Acrescentei aqui o restante da açúcar da massa. Vou colocar mais um pouco da nossa água e vou observando a textura da nossa massa. Então, a massa aqui bem hidratada. Vou colocar aqui as 25 gramas de leite ninho. Deixei envolver bem e vou estar abrindo aqui a masseira para que você veja daí de casa como vai ficando a nossa massa.
Passei um pouquinho aqui da manteiga da nossa massa aqui nessa colher para estar mostrando aqui para você como está ficando a nossa massa. Então, a massa assim bem hidratada, bem pegajosa e o glúten já começou a desenvolver. Vou ligar novamente a masseira. Aqui está a nossa esponja. Vou estar acrescentando aqui na nossa massa. Vou fechar aqui a nossa masseira e acrescentar assim para que ela não venha jogar para as laterais aqui e fazer aquela bagunça, porque ela é muito rápida essa masseira. Acrescentei o fermento, deixou a massa mais hidratada ainda. Mas eu vou trazer de perto para que veja como vai ficando a nossa massa. Então, a massa bem hidratada, olha só, que o glúten vem desenvolvendo. Aqui, como eu estou fazendo tudo no passo a passo, mostrando para vocês, é um pouquinho mais demorado. Eu ainda tenho todo esse trigo aqui para estar acrescentando nessa massa. Eu passei um pouquinho de manteiga aqui nas pontas dos meus dedos para mostrar para você a elasticidade que vem ganhando essa massa. Só não colou aqui nos meus dedos porque está untado com a manteiga da nossa receita, que já vou estar acrescentando aqui depois que eu colocar um pouco de trigo aqui na nossa massa. Mas acompanha tudo daí para que veja os detalhes. No canal já tem massas assim, tudo feita manualmente, sem usar nenhum equipamento, para que você possa acompanhar daí de casa e com maneiras para que você venha desenvolver o glúten na tua massa, para que a tua massa venha ter uma boa elasticidade e um bom crescimento. Aqui eu acrescentei um pouco do trigo e vi que a minha massa ficou bem seca. Trouxe aqui de perto para que veja. Isso significa que esse trigo tenha uma excelente qualidade. Um trigo com mais qualidade absorve mais líquidos. Então, eu peguei essa água aqui extra, uma quantidade a mais, para dar ponto na nossa massa. Aqui eu passei um pouquinho de manteiga na mão. Vou trazer novamente a massa aqui perto, para que você veja que está uma textura bem firme. Eu não quero essa massa bem firme assim. E ainda eu quero agregar o restante do trigo que sobrou. Então, fechei aqui novamente a masseira, vou acrescentando a água e vou observando o ponto da massa para não perder o ponto. Vou acrescentar aqui a nossa farinha de trigo. Acrescentei todo o quilo de trigo aqui. Vi que está bem firme. Vou acrescentando o restante da água aos poucos. Aqui a nossa massa vai batendo. Eu alinhei aqui para que veja daí de casa. Já está num ponto bom a nossa massa. Acrescentei toda a água extra que peguei. Vamos colocar aqui a metade desta manteiga aqui na nossa massa. Eu gosto sempre de colocar a nossa manteiga por último na nossa massa. Até mesmo nas massas feitas manualmente. Eu recomendo você entrar no canal e caçar um vídeo meu, que tem vários com massa, tudo feita com pequenas porções para você fazer em casa, com meio quilo de trigo, com 1 quilo, para que você possa fazer uma pequena receita aí. Deixei aqui bater por um pouco de tempo a manteiga que agreguei, que era só uma colherzinha ali, aquela ponta na colher, menos da metade da nossa manteiga. Vou acrescentar mais um pouco assim, vou espalhar ela aqui na nossa masseira, para que a masseira não venha jogar essa manteiga para fora. Ao acrescentar essa manteiga assim por último, fica uma massa saborosa com sabor de manteiga. O sabor fica incrível. Eu tenho toda essa manteiga ainda para acrescentar, mas quero mostrar para você o ponto da nossa massa, que já está praticamente pronta. Tá numa textura boa, tá uma massa macia, não tá uma massa seca. Aqui eu tô abrindo para que veja daí de casa o ponto de véu da nossa massa. Untei as pontas do dedo com margarina para que a massa não venha colar nos meus dedos. E vou abrindo assim e mostrando para você. Então, a massa bem hidratada,
Está uma massa elástica. Quando essa massa descansar, o glúten vai desenvolver melhor, dando mais elasticidade nessa massa. Olha que massa incrível. Essa farinha de trigo aqui estava maravilhosa. Coloquei aqui na masseira, vamos finalizar. Coloquei o restante da nossa manteiga, só deixei envolver bem rapidinho, tirei a massa. A massa não cola aqui na minha mão, porque eu passei um pouco de manteiga nas minhas mãos, porque senão a minha mão estava toda colada com a massa. Vou bolar ela assim, porque já está pronta, não está colando porque tem manteiga aqui nas minhas mãos. Usei toda a manteiga da receita, que era a 60 gramas. Vou deixar essa massa para descansar em uma vasilha. Como está um dia assim bem frio, vou deixar por mais de 1 hora aqui nessa bacia descansando. Vou estar cobrindo essa massa aqui com um guardanapo para o descanso. Aqui já se passou mais de 1 hora e 20 minutos, porque o dia aqui estava muito frio. E está um dia frio e muito seco. Aqui eu vou fracionar a nossa massa para estar modelando o pão e as rosquinhas. Vou mostrar tudo para que você daí de casa possa ter a medida exata para o seu pão. Cada rosquinha vai pesar 65 gramas. E o pão caseiro vai pesar 635 gramas. Olha só. E a nossa massa para a rosca que eu quero fazer com leite ninho vai pesar 396 gramas. Já está tudo pesado aqui. Aqui é 65 gramas. Vamos estar modelando a rosquinha. Aqui a bancada eu untei com um pouquinho de margarina, para que a massa não venha colar aqui na bancada. Guarda esse detalhe. Eu não gosto de acrescentar trigo aqui na nossa massa, porque senão vai ressecando a nossa massa. E tá um dia assim frio e o tempo assim muito seco, que faz muitos dias que não chove. Isso tudo influencia no crescimento da massa, que a massa precisa de umidade para desenvolver. Aqui eu modelei uma rosquinha, vou mostrar para vocês novamente. Aqui está o cordão da massa, eu seguro uma ponta assim com a mão e venho rosqueando para o meu lado. Quando eu ver que está bom, eu junto as pontas, prego uma de um lado e do outro. E a rosquinha fica modelado assim. Vou mostrar tudo aqui para vocês num ângulo diferente, para que você possa acompanhar tudo daí de casa. Lembrando que a massa não prega aqui na bancada, porque a bancada está untada com um pouquinho de margarina. Venho assim enrolando a nossa massa e vou fazer um cordão bem fino. Vou abrindo assim. Aqui a massa não se abre por força, ela abre com jeito. Você vem assim, rosqueando para o seu lado. Quando vê que está bom, junta as pontas assim. Prega de um lado e do outro e fica modelado a rosquinha. Olha que maravilhosa que ficou. Já acabei de modelar todas as rosquinhas. Olha só como ficou. As 12 rosquinhas com 65 gramas. Coloquei um pouquinho de margarina aqui na bancada para estar abrindo o nosso pão caseiro. Fica um pão de forma maravilhoso essa massa aqui, que fica excelente para você grelhar na frigideira ou levar na airfryer para dourar com um pouquinho de presunto e mussarela. Fica excelente esse pão aqui. Essa massa aqui é um doce suave. Aqui eu já acabei de abrir a nossa massa. Vou sempre ajeitando ela assim na bancada e passando o rolinho para abrir bem. Aqui já chegou num ponto bom, vamos enrolar esse pão. Para o pão não ficar com bolhas vazias no meio, você puxa a massa para o seu lado e cada vez que você vai enrolando, vai puxando ela para trás e enrolando, para que não venha ficar umas partes vazias no meio do seu pão. Agora eu ajeito aqui. Vou deixar um pouco aqui desse jeito,
Passei aqui o rolinho. Vou rolar aqui só mais um pouquinho. Vou estar passando margarina aqui para ficar o detalhe no nosso pão. Porque senão essa massa acaba colando e ficaria um pão lisinho sem detalhes. Então passei aqui um pouquinho de margarina. Venho cortando assim, com essa espátula. Uns cortinhos assim. Mais ou menos um dedo e pouquinho de espessura. Cortei e vou vir rosqueando aqui o nosso pão, finalizando. Finalizo assim. Vou trazer aqui de perto para que veja como ficou bonito aqui esse pão. Olha só. Vou reservar ele aqui para depois mostrar para vocês outra dica antes de colocar na assadeira. Enquanto isso, eu vou abrir a massa para a nossa rosca de leite ninho. Aqui eu vou abrir essa massa aproximadamente uns 35 de comprimento, ou melhor, uns 40 de comprimento e uns 35 de largura. Aqui acabei de abrir na bancada a nossa massa. Vou estar passando aqui manteiga nessa massa. Pode passar aqui aproximadamente umas 35 gramas. Eu não pesei não, só vim passando aqui. Em casa, se você querer pesar, pode fazer que dá super certo. Eu dou a dica de umas 35 gramas. Vou espalhando bem ela aqui na nossa massa. Após espalhar bem, eu vou colocar aqui essa xicrinha rasa com açúcar. Essa açúcar aqui vai hidratar a nossa massa. Deixar uma rosca bem macia. Reservei um pouco de açúcar para colocar depois. Vou estar usando uma xicrinha desse leite ninho aqui. Quero deixar uma dica para você. Quando eu vim colocando aqui o leite em pó, eu observei que eu poderia ter feito uma pasta juntando todos os ingredientes que estou mostrando aqui para você. Aqui eu estou colocando uma xícara de coco. Só que esse coco aqui está bem sequinho, então vai deixar a nossa rosca muito seca. Isso impede no crescimento da nossa massa. Vou acrescentando aqui o restante do açúcar. Então a dica que eu deixo para você aqui, que você pode juntar todos esses ingredientes aqui que mostrei, fazer uma pasta. Se a margarina não for o suficiente para hidratar bem a pasta, pode colocar um pouco de leite e vai dando o ponto. Depois é só espalhar aqui e fechar a nossa rosca e modelar como eu estou mostrando aqui para vocês. Venho aqui fechando assim, fazendo um rolo com a nossa massa. E se a massa fica assim muito seca, devido ao coco que estava muito desidratado, isso impede o crescimento da nossa massa. Então, guarda esse detalhe aí em casa. Então, escolha coco úmido ou então faça a pasta para estar acrescentando aqui na sua rosca, que isso vai dar mais maciez aqui. Guarda esse detalhe para que venha ficar uma rosca perfeita. Mas aqui deu certo também, só ficou um pouquinho mais seco. Agora é só enrolar as nossas massas. Vou enroscando aqui, vou romper aqui para dar certo. Vou enroscar aqui e vou pôr na assadeira essa rosca modelada. A assadeira que eu vou estar usando aqui, parece que ela é o número 16. É uma assadeira pequena. Se eu tivesse feito a pasta, como eu disse a dica aqui para vocês, essa massa teria desenvolvido um pouco mais, crescido mais. Aqui está a nossa massa. Acabei de arrumar aqui na nossa assadeira. E vamos para a dica do nosso pão caseiro. Joguei um pouco de farinha de trigo aqui na bancada. Pego o nosso pão, passo aqui só a parte de baixo, que eu vou estar colocando na nossa assadeira. Fazendo assim, esse pão não vai colar na assadeira na hora de desenformar. Fica fácil para desenformar o pão. E a parte emendada fica sempre para baixo. Assim ficou o nosso pão.
Vamos esperar a fermentação. Vou mostrar um pouco para vocês. Tampei aqui. Como está um dia muito frio, deixei lá fermentando. Vamos fazer a calda de brilho. Coloquei aqui uma xicrinha de água. Coloquei para aquecer aqui no fogo. E meia xicrinha assim de açúcar para começar a nossa calda. Deixei a chama do fogão aqui baixa para que esse açúcar não venha queimar, porque é tudo muito rápido. Ao medir aqui a margarina, vi que já estava passando do ponto. Vim aqui e coloquei a nossa água para não passar do ponto, para a gente continuar a nossa calda de brilho. Desliguei o fogo, vamos continuar. Aqui eu coloquei um pouco de margarina e um pouco de manteiga assim. Dá aproximadamente uma colher de sopa das pequenas, uma ponta. Vou estar mexendo aqui, o fogo estar baixo, vou acrescentar uma xicrinha de açúcar rasa e vou deixar aqui derreter a calda aqui, o açúcar que cristalizou aqui no fundo da panelinha. Vou deixar derreter e ferver só um pouco. Só levantou fervura, já fica bom a nossa calda. Tem que ser uma calda assim, ó, bem líquida. Eu vou mostrar para vocês. Ainda tem uns pedacinhos grudados aqui no fundo da panelinha, mas a calda já está chegando no ponto. É tudo muito rápido. Vou mostrar a fervura aqui para vocês e vou desligar esse fogo porque a nossa calda tá pronta. Aqui já está fervendo, tá no ponto. É uma calda líquida assim mesmo. Quando ela esfriar, ela fica até mais firme. Desliguei o fogo e está pronto. Vou reservar para usar depois. Agora eu quero mostrar para vocês como está ficando a fermentação do pão. Aqui já passou um tempo, mais de umas 2 horas, por o dia estar muito frio. Olha só o crescimento da nossa massa. Olha só. Quando esse pão de forma crescer bem, a massa está no ponto. Aqui já passou um tempo. O pão de forma já encheu bem aqui a nossa assadeira. Esse daqui não cresceu tão bem. Era para ele encher essa assadeirinha aqui, por ela ser o número 16. É uma assadeira pequena. Mas aqui já está no ponto. Coloquei aqui para assar. O forno está numa temperatura de 180 graus. Vou deixar aqui por diferentes tempos. Vou falando para vocês à medida que eu vim tirando cada pão aqui. Antes, vamos fazer uma mistura para finalizar as nossas roscas de leite ninho. É 1 por 1. Uma xícara de leite em pó e a mesma medida de açúcar bem fininha. A minha aqui eu bati no liquidificador, porque eu não tinha açúcar refinado. Então, vou colocar uma xicrinha assim. Vou fazer só a metade passada aqui nessa açúcar. A outra metade eu vou deixar na calda de brilho, porque fica muito bom. Vou estar mostrando para vocês depois. Essas rosquinhas aqui levou 35 minutos para assar na temperatura de 180 graus. Vem passando assim a calda de brilho em todas as rosquinhas. Observa daí de casa, como está um dia frio, a manteiga da nossa calda aqui até cristalizou um pouco. Mas como aqui está bem quente que eu acabei de tirar do forno, vou passando assim e vai derretendo a nossa manteiga e vai ficando um brilho incrível. Aqui dá brilho, maciez e sabor nessa rosquinha. A manteiga que eu usei aqui é a manteiga mineira. É uma manteiga muito saborosa. Deixa essa rosquinha aqui num cheiro e num sabor incrível. Tem uma massa assim bem macia. Vou passar em todas elas a calda de brilho assim, do lado debaixo da rosquinha, em todas elas. Aqui o nosso pão ficou por 45 minutos no forno. Assim que tirei, vou passar um pouquinho dessa manteiga aqui no nosso pão. Vai dar brilho e maciez. Como eu estava falando para vocês, essa manteiga aqui é maravilhosa. Tem um cheiro e um sabor maravilhoso. Dá brilho
e maciez. Ainda quente, vou desenformar o pão para que veja. Ele não cola na assadeira devido à dica que eu dei para vocês no meio do vídeo. Aqui a nossa rosca com leite ninho. Ficou 45 minutos também, na temperatura de 180 graus. Tá uma massa assim muito macia. Aqui está bem quente, olha só que rosca maravilhosa. Vou concluir ela aqui, acrescentando o restante da calda de brilho aqui, que vai dar maciez e sabor nessa rosca de leite ninho com açúcar e coco. Vou passar toda a calda de brilho aqui, deixar bem regada, bem molhadinho aqui. Aqui já estamos chegando no final de mais um vídeo. Se ficou alguma dúvida, você pode fazer a pergunta. Se eu souber, eu estarei respondendo para vocês. Aqui eu não mostrei a textura da massa e nem cortando nenhuma fatia, porque ia ficar mais longo o vídeo ainda. Mas ficou uma massa maravilhosa e um rendimento incrível. Aqui foi uma massa de 1 quilo de trigo. Aqui vamos finalizar as nossas rosquinhas na açúcar com leite em pó. Eu ia usar essa peneirinha aqui, eu vi que não ia dar certo. Vamos fazer tudo manualmente, porque é prático e rápido. Vou passando aqui, enfarinhando bem aqui a nossa rosquinha. Vou fazer só a metade, como eu falei, aqui no leite em pó com o açúcar. Tá uma rosquinha macia, saborosa. Aqui tá um cheiro incrível. Aqui eu deixei morno, suave, para vir finalizando aqui. Porque se eu passasse ela muito quente aqui, eu acredito que essa açúcar ia derreter e não ia ficar branquinho assim. Então aqui tá morninho. Venho finalizando as nossas rosquinhas. E observa que a rosquinha cresceu bastante. Vou tentar fazer um shot para vocês, um vídeo curto, mostrando a maciez dessa rosca. Ficou muito macia. Aqui já estamos finalizando aqui o acabamento da nossa rosquinha. Se ficou alguma dúvida, é só fazer a pergunta e eu estarei respondendo para você. Essas daqui com a calda de brilho, só vou arrumar aqui porque já está pronto. Vou deixar desse jeito. Fica maravilhoso assim. Aqui já chegamos no final de mais um vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém e deixe um comentário no vídeo.